Olá, meus caríssimos irmãos, amigos internautas. Vos cumprimento com a santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas calorosas boas-vindas à tribuna virtual da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. O principal propósito desse canal é ministrar o ensino da Palavra de Deus, atendendo à ordenança divina, conforme São Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Agradecemos a todos pelas orações e manifestação de apoio através do compartilhamento deste canal com os vossos amigos, bem como o tema de estudo, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O pastor Wagner, da Assembleia de Deus de Curitiba, estará fazendo os comentários de cada aula. Esteja conosco, inunde o seu coração do conhecimento da Palavra de Deus e seja feliz com Cristo. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Continuando o nosso estudo da lição do quarto trimestre de 2023, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, a lição 3 traz como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. E o texto áudio da lição de número 3 está no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6, que diz: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Os primeiros 7 versículos do capítulo 49 deste livro do profeta Isaías mostram que, antes que o servo, o Messias, nascesse, Deus já o havia escolhido para transmitir ao mundo a luz do Evangelho, ou seja, a mensagem da salvação. Observe o que diz o capítulo 13, versículo 47 dos Atos dos Apóstolos. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Cristo ofereceu a salvação a todas as nações, e os seus apóstolos iniciaram, então, o movimento missionário de levar a sua palavra até os confins da terra. Hoje, o trabalho missionário dá continuidade à grande comissão de Jesus, levando a luz do Evangelho a todas as nações. O objetivo da lição de número 3, tratar da missão transcultural no Antigo Testamento. Quando nós analisamos a história da nação de Israel, nós notamos que até o período do exílio, Israel não demonstrou interesse em difundir sua fé entre as outras nações. Somente após o exílio que Israel começou a desenvolver uma visão mais universal, incluindo outras nações no projeto de salvação de Deus. O pastor holandês Johan Herman Bavinck, em sua reflexão sobre a atividade missionária no Antigo Testamento, ele destacou que, embora o Antigo Testamento não fale explicitamente de missão nos termos atuais, ele de fato possui elementos missionários. Lembramos que Israel foi escolhido por Deus para um propósito missionário, não por seu mérito, mas pelo amor e promessa de Deus a Abraão. Deus planejou, desde o início do seu testemunho, fosse levado a todas as nações, e Israel, então, por sua vez, desempenharia
um papel nessa questão. Este mesmo pensamento é destacado por George Peters, na sua obra Teologia Bíblica de Missões, publicada pela CPAD, onde ele destacou que o Antigo Testamento não contém missões. Ele é, por si, missões no mundo. Como uma voz solitária no deserto, o Antigo Testamento proclama ousadamente o monoteísmo ético, revelador, em protesto ao enoteísmo grego, egípcio e mais primitivo hindu, os vários sistemas de politeísmos e o monismo incipiente filosófico do Ocidente. Embora o Antigo Testamento não tenha o termo missão em sentido moderno, ele contém elementos missionários, quando mostra o plano de Deus para todas as nações e como Israel desempenhou um papel nesse plano. No Antigo Testamento, é possível verificar o amor de Deus por todas as nações. E as alianças entre Deus e a humanidade sempre demonstraram que ele tem um plano para redimir a humanidade e estabelecer o seu governo. O seu propósito sempre foi a salvação da humanidade. Como já vimos anteriormente, Israel foi escolhido por Deus como um povo a serviço da ação missionária. No Antigo Testamento, a palavra bahar expressa o termo escolher. E a primeira vez, em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7, onde eles receberam uma ordem para destruir todos os objetos de culto pagãos em Canaã. E esse texto diz o seguinte: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. A escolha não justificava para o povo de Israel uma espécie de orgulho nacionalista, porque a escolha de Deus foi baseada unicamente no seu amor, cheio de graça, e principalmente na sua promessa feita a Abraão, e não nos números ou no mérito da nação. Como consequência, eles se tornaram um povo salvo somente pela graça e estavam incondicionalmente compromissados com a vontade e a causa de Deus, conforme o Salmo 105, verso 6 e o Salmo 135, verso 4. Mais tarde, a escolha de Deus foi confirmada quando ele liberou Israel do cativeiro da Babilônia para cumprir um papel missionário no mundo, como seus servos, particularmente na pessoa do Cristo que viria, o escolhido de Deus por excelência, como diz Isaías 42, versículo 1, que diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. No nosso livro de apoio às lições deste quarto trimestre do ano em curso, eu fiz a citação do missionário John York. Ele desenvolveu um trabalho de excelência por mais de 25 anos no continente africano. No seu livro Missões na Era do Espírito Santo, também uma publicação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus,
ele destacou que Deus arquitetou todo um planejamento para que o seu testemunho sobre Jesus Cristo fosse dado para todos os habitantes da terra. Segundo o relato de Gênesis 12, versículo 3, e conforme o relato do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 14, e capítulo 28, versículos 18 a 20, esses textos bíblicos demonstram que o Senhor queria, desde então, que todos os moradores da terra fossem salvos, começando assim a missão de Deus, ou a chamada Missio Dei. É importante observar que existe uma distinção entre missão de Deus para a missão da igreja, ou a Missio Dei e a Missio Ecclesia. O pastor Timóteo Carricker, que foi editor-geral da Bíblia Missionária de Estudos, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, ele descreveu que a Missio Dei, ou seja, a missão de Deus, é uma categoria que pertence a Deus, ou seja, a missão, antes de ter uma conotação humana que fala da tarefa da igreja, antes de ser da igreja, é do próprio Deus. Em termos gerais, pode-se dizer que a missão é o trabalho amoroso de Deus para trazer a espécie humana mais perto de si em todas as eras da história da humanidade. O pastor Timóteo, na reflexão sobre esse assunto, destacou o seguinte, que se Deus é o agente e a origem da missão, ele não trabalha sozinho. Seu instrumento é um povo específico, ou seja, no Antigo Testamento, a nação de Israel, e no Novo Testamento, a sua própria igreja. Eu vou ler aqui um pequeno trecho de um artigo científico intitulado Missio Dei e Missiones Ecclesiae, uma análise bíblico-histórica de autoria de Laurenata Araújo Lima e Luiz Felipe Xavier, para que possamos compreender melhor a fundamentação bíblica no Antigo Testamento e no Novo Testamento para as missões ecclesiae, ou seja, as missões da igreja. Tendo em vista que a igreja foi formada no Novo Testamento, qual fundamentação o Antigo Testamento apresenta para a sua missão? O ponto de partida para a compreensão destas missões, em uma perspectiva bíblica, depende do conceito que se tem de missão. A compreensão tradicional da missão como envio de pregadores a lugares distantes leva a uma dificuldade em se compreende missão a partir do Antigo Testamento, uma vez que na Antiga Aliança não se tem relato dos crentes sendo enviados a outras terras para pregarem a fé em Deus. Ainda assim, a partir de um olhar mais atento, percebe-se na história de Israel o interesse de Deus também pelas outras nações. A eleição de Israel como povo de Deus no Antigo Testamento não deve ser interpretada como uma maneira de Deus excluir as outras nações. Pelo contrário, Israel foi escolhida para que através dela fossem abençoadas todas as nações da terra. Desde o estágio inicial, houve a convicção de que a compaixão de Deus compreende também as outras nações. Deus sempre manteve seus olhos em todas as nações e povos da terra. Nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías e também no livro do profeta Jonas, vemos que a preocupação universal de Deus em salvar toda a humanidade é muito clara
no Antigo Testamento. Nós encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro onde as nações estarão entre os redimidos, nos capítulos 45, 49 e 52 de Isaías. O amor de Deus pelos povos no Antigo Testamento é um tema central que se manifesta de diversas formas ao longo das Escrituras Sagradas. 2 episódios notáveis que se destacam a compaixão divina são encontrados nas histórias da cidade de Sarepta e da cidade de Nínive. Na cidade de Sarepta, o profeta Elias encontrou uma viúva em meio a uma severa escassez de alimentos devido a uma grande seca. Elias pediu-lhe água e comida, apesar de ela ter apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e para o seu filho. A viúva, movida pela fé, atendeu o pedido do profeta. E Deus, em resposta a essa fé, realizou um milagre surpreendente. O pote de farinha e o jarro de azeite da viúva nunca se esgotaram, proporcionando alimento para todos os 3 durante toda a seca. Esse evento, como não poderia ser diferente, ele ilustra o amor de Deus, que cuida dos necessitados, mesmo em tempos de extrema dificuldade. Há também a história da cidade de Nínive, onde o profeta Jonas foi enviado por Deus para pregar sobre o arrependimento. Nínive era uma cidade notoriamente ímpia, mas Deus, em sua misericórdia, deu-lhes a oportunidade de se voltarem para ele. Surpreendentemente, quando Jonas finalmente proclamou a mensagem de arrependimento, o povo de Nínive respondeu com contrição sincera, jejum e oração. Deus, vendo o coração arrependido da cidade, decidiu não destruí-la, demonstrando mais uma vez o seu grande amor incondicional. Essas histórias ressaltam a maneira como o amor de Deus se estendia a todos os povos no Antigo Testamento, independentemente de sua origem ou comportamento passado. Deus estava disposto a demonstrar sua graça e misericórdia a todos os que o buscavam de coração. Esses episódios também nos ensinam sobre a importância da fé e do arrependimento como caminhos para experimentar a generosidade e a compaixão divina, um tema que se estende ao longo de toda a Bíblia Sagrada. As alianças estabelecidas entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento desempenharam um papel fundamental na compreensão do projeto missionário de Deus. Essas alianças foram pactos divinos, estabelecidos entre Deus e figuras-chave da história bíblica, como Noé, Abraão, Moisés e o povo de Israel. Cada aliança tinha propósitos e promessas específicas, mas todas elas refletiam o desejo de Deus de estabelecer uma relação especial com a humanidade e também restaurar a comunhão perdida devido ao pecado original. A aliança com Noé, por exemplo, simboliza a promessa de Deus de nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio, representando a sua misericórdia e compromisso com a preservação da criação. Já a aliança com Abraão é marcada pela promessa de tornar a sua descendência uma grande nação e, por meio dela, abençoar todas as nações da terra. Isso aponta para o caráter universalista do projeto missionário de Deus, buscando abençoar toda a humanidade. A aliança estabelecida com Moisés e o povo de Israel
na entrega do Decálogo, dos 10 mandamentos, é um marco na relação entre Deus e a humanidade. Ela estabelece a lei moral e espiritual como guia para o comportamento humano e a busca da santidade. No entanto, essa aliança também revela a fragilidade da humanidade em cumprir a lei divina e, portanto, a necessidade de redenção. A aliança com Davi, por seu turno, estabelece a promessa de um reino eterno, culminando na vinda do Messias. Esse Messias, mais tarde identificado como Jesus Cristo, é a encarnação do projeto missionário de Deus. Ele veio para reconciliar a humanidade com Deus, oferecendo a salvação a todos os povos, não apenas aos descendentes de Abraão. Dessa forma, as alianças do Antigo Testamento não apenas estabelecem um relacionamento especial entre Deus e a humanidade, mas também apontam para o plano divino de redenção e reconciliação universal. O projeto missionário de Deus é revelado na medida em que ele se empenha em trazer a salvação a todas as nações, cumprindo suas promessas por meio de Jesus Cristo e expandindo a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Portanto, as alianças do Antigo Testamento desempenham um papel essencial na compreensão da missão divina de redimir e restaurar a humanidade. Concluindo essa reflexão, é importante destacar que o chamado missionário não foi totalmente perdido entre os judeus. Eles tinham pouca preocupação de que os gentios perdidos fossem salvos. Porém, Deus fez com que Israel se tornasse uma bênção para as nações, apesar de suas falhas. Os judeus perceberam e preservaram o Antigo Testamento e o traduziram em grego, a língua mais usada nos dias dos apóstolos. Escribas judeus, inspirados, mantiveram viva a ideia de que um dia todas as nações e povos ouviriam a palavra de Deus e a ela responderiam: Cristo veio de Israel e ele é o Salvador do mundo, conforme o Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 42, que diz: sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então nós vimos nesta lição que o plano de Deus abrange toda a humanidade. E que esta palavra e traz a raiz muito importante do Antigo Testamento para estender as missões no novo tema da próxima lição. A lição 4 seria como se fosse uma sequência da lição 3. Deus te abençoe. Não deixe de assistir às próximas aulas. Queremos agradecer a todos quantos dedicaram tempo para nos assistir ou nos ouvir. E agora queremos abençoar a todos com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo possa inundar os vossos corações. Fiquem todos na santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.